Estamos a 2 dias do final dessa jornada. Hoje é o 19º dia de propósito e eu espero em Deus que você esteja firme ou firmado na rocha inabalável que é o Senhor nosso Deus. Hoje eu quero começar falando algo que eu sempre digo. A Bíblia é o manual de sobrevivência do ser humano. Toda criação, todo ser criado, ou todo objeto criado, ele vem com um manual de instruções de como operar aquele equipamento, de como manusear, de como lidar da melhor forma com ele. Toda obra criada, principalmente equipamentos eletrônicos, eles vêm com esse manual que nos ensina a como mexer nele. E o nosso Deus deixou a palavra dele para nós, que é um manual de sobrevivência para as nossas vidas. É um manual de instrução para como vamos trilhar o nosso caminho diário. E nós não podemos nós não podemos nos apartar desse livro, dessa palavra. Mas tem algo também que eu aprendi e eu tenho compartilhado. É o seguinte: talvez quando eu te conto, ou quando eu te falo sobre as minhas experiências, talvez sobre os meus erros, sobre os meus acertos, você pode me olhar com um olhar de tipo assim, mas comigo isso não vai acontecer. E aí passa um curto período de tempo e você vai e passa pela mesma dificuldade, pelo mesmo problema, e talvez você pense assim: se eu tivesse ouvido aquela instrução, se eu tivesse ouvido aquele conselho, talvez eu não estaria na situação que eu estou hoje. Por isso eu digo, talvez a minha experiência você não vai parar para ouvir. Talvez a experiência do seu pai, de um mais velho, de uma pessoa mais experiente. Porque nós, seres humanos, temos a tendência de procurarmos com as nossas próprias mãos as respostas. Mas hoje eu quero trazer para você uma passagem que nos fala sobre o nosso pai na fé. E mais uma pergunta para você. Você tem obedecido a Deus em todas as coisas ou parcialmente? Olha o que a palavra do Senhor nos diz no livro de Gênesis, no capítulo 12, do versículo 1 em diante. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Partiu, pois, Abraão dali, como lhe ordenou o Senhor, mas Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Olha o que essa passagem nos fala. Deus dá uma ordem para Abrão. Deus olha para aquele homem que tinha um potencial, que já estava preparado para ser o pai de uma grande nação, o pai de uma promessa. E Deus dá uma ordem para ele: sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão, para mim, aqui nesse primeiro momento ainda era Abrão, é um grande exemplo de um homem temente, fiel, que ouvia a Deus. Mas nesse momento aqui, nessa passagem, ele obedece a Deus parcialmente, tentando dar um jeitinho na situação. Ele abandona a sua terra, ele pega ali todos os seus bens, ele pega a sua esposa e ele vai para um lugar onde Deus vai mostrar. Ele sai daquele lugar onde ele cresceu, onde ele tinha ali os seus costumes. Ele abandona aquela terra, mas ele leva consigo o seu sobrinho Ló. E a palavra de Deus vai me falar que no decorrer daquela jornada, muitas coisas aconteceram por causa dessa desobediência. Deus não falou para Abraão levar algum parente. Deus não falou para ele levar uma companhia. A promessa que Deus tinha era para a vida de Abraão. E talvez nós, como brasileiros, talvez como mineiros, não sei de onde você é, de onde você tem me acompanhado, mas nós temos a tendência de querer dar um jeitinho em todas as coisas. E quando nós tentamos dar o nosso jeitinho, a maioria das vezes, se não todas as vezes, algo de errado acontece. E a história continua me contando que no meio do caminho, no meio da jornada,
os servos de Abrão junto com os servos de Ló começam a brigar entre si por causa do pasto que era muito, não era extenso, não dava para todos os rebanhos que eles possuíam. E ali Abrão começou a entender que algo de errado ele havia feito. E Deus dá mais uma ordem para ele: separe as duas famílias. Peça a ele para escolher um lugar. Então eu quero te encorajar nesse dia, meu irmão e minha irmã, você que tem me acompanhado nesse devocional, a parar e ouvir a voz de Deus. Se você tem obedecido só em partes, se você tem sido fiel só em partes, tá na hora de você entrar no eixo, tá na hora de você se realinhar com a vontade de Deus. Tá na hora de você se posicionar. Eu li aqui esse exemplo de Abrão porque ele é um homem referência para nós. E aqui a gente entende que ele também errou, ele também falhou. E Deus, ele sempre tem uma nova chance para nós. Então eu quero te falar nesse dia, tá na hora de você obedecer incondicionalmente à direção de Deus. Tá na hora de você se entregar totalmente à vontade de Deus. Mesmo que no seu consciente você pense que uma outra maneira seria melhor, um outro caminho seria melhor, eu quero te dizer que não. A vontade do nosso Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Então não hesite em obedecer. Obedeça ao nosso Deus completamente e você vai desfrutar das bênçãos, das maravilhas que Ele tem, porque o nosso Deus, Ele é fiel e Ele espera que nós também sejamos fiéis a Ele. Que você possa fazer isso nesse dia ou começar essa jornada nesse dia. Reavalie toda a sua vida e faça ou comece a ser uma pessoa que é completamente obediente a esse Deus. Que Deus te abençoe.